Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, então, nós estamos no nosso 16º capítulo do livro No Mundo Maior e se chama Alienados Mentais. Então, no nosso estudo, nós percebemos que todos os ensinamentos a cada capítulo estudados são relativos aos distúrbios da mente, todos os problemas provocados em nossa mente. Então, esta situação que Calderaro e André então vão a um consagrado recolhimento de alienados mentais, né, num hospício, o que vulgarmente chamamos de hospício aqui na Terra. É interessante que depois dessa visita que eles vão nesse hospício é que realmente André e Calderaro vão para as cavernas, que é o primeiro trabalho que o Eusébio havia direcionado o André junto de Calderaro. Então, nos próximos capítulos nós veremos. Neste capítulo, então, é muito interessante e a leitura é imprescindível, porque nós vamos nos deparar com situações muito tristes de pessoas que estão nesses hospícios. Claro que todos nós que estamos aqui já frequentamos, já fomos de um hospício e já podemos perceber como é difícil a situação desses irmãozinhos que estão em demência, que estão em total desconforto, vivem em outro mundo. E não é diferente. Então nós vamos encontrar no primeiro momento em que o André adentra neste local, ele vai passar por várias mulheres, todas enlouquecidas. Uma que se achava uma grande mulher da corte. O outro segundo era um imperador. Então todos se sentiam ofendidos pelos súditos e agiam desta forma. Mas em nenhum desses casos dos encarnados, né, nesse hospício, eles não estavam sozinhos. Todos eles em processos de obsessão, perseguidos por espíritos que os envolvia suas mentes e em profundo abatimento. E aí o André Luiz ressalta também que essa situação também é muito penosa para a espiritualidade que acompanha esse trabalho, é perceber que os enfermeiros, que os encarnados, aqueles auxiliares da saúde que estavam ali naquele momento, também em atitude mental muito perniciosa. E o André chega a falar isso. E então, nessa discussão que eles comentam, um outro homem chama muito a atenção do André, porque ele estava numa situação de esquizofrenia, uma loucura total, onde cada dia ele se imaginava sendo uma pessoa. E o André comenta que esse senhor, ele estava daquela forma porque ele em outras vidas ele tinha abusado do magnetismo. E até o André questiona magnetismo, mas o magnetismo é uma coisa recente, até porque esse livro já tem 73 anos. Aí o Calderaro fala: André, você acha que o magnetismo nasceu com Mesmer? Não, muito antes disso. Até Eva utilizou do magnetismo. Então, é interessante que o André quer ajudar esse homem. E o Calderaro fala: não adianta, não tem o que nós o ajudemos. Porque todas as atitudes mentais, os alienados, são decorrentes da inobservância à lei. Então vejam, e hoje que nós nos deparamos com várias pessoas, até no livro não havia ainda o Alzheimer e essas demências tantas que a gente tem visto com a idade avançada, mas neste capítulo ele vai dizer a origem, a razão dessa situação. E até ele coloca: quase podemos afirmar que 90% dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam de microbiana, sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos
ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Então, o nosso pensamento, a importância de nós direcionarmos o nosso pensamento, não permitirmos pensamentos perniciosos, pensamentos que nos fazem mal, porque isso pode causar fisicamente uma doença mental. E o André coloca, o Calderaro fala para o André, pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. E pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. E então, o André com o Calderaro nessa situação de percepção de umas situações que eles não podiam fazer nada, eles só estavam passando por aquele local. Não haveria nenhum atendimento, mas seria um momento para o André entender todo o mecanismo que a gente veio estudando nos capítulos. Esse seria então onde ele encontraria as diversas mentes atormentadas. E ele vai falar o seguinte: André, a morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal, nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Então, meus irmãos, vejam como este capítulo é importantíssimo. Eu mesmo tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque nos deparamos com tantos idosos com Alzheimer, em situações muito delicadas, muito tristes, e esse capítulo nos explica a pedagogia divina. A crosta planetária oferece aos que passam pela carne títulos de cidadão que a sociedade lhes confere, mas, então a aparência, então as pessoas vivem da aparência, daquela coisa de estar bem, mas quando visitados pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, a velhice revelam a infância espiritual em que jazem, voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Eu acho que este capítulo para nós é muito elucidativo para a gente pensar. Quanto de nós não vivemos as futilidades, né, as coisas superficiais, com a tecnologia, com tantas situações. Então, a importância de levarmos a nossa existência com seriedade, de utilizarmos da nossa mente, não nos deixarmos levar pelos desvarios, pela ansiedade, pela depressão. Vamos tentar colocar o nosso pensamento naquele último nível, no terceiro patamar, no segundo patamar, modificar os nossos pensamentos, no segundo patamar, que é a consciência, que é o momento em que a gente desperta para a consciência, não se deixa levar pelas coisas mundanas, e o superconsciente, o terceiro patamar, que é onde nós nos ligamos, nos conectamos com a espiritualidade maior, porque a nossa vida é muito curta, é muito pequena, e esse veículo nos fornecido por Deus é imprescindível à nossa evolução. Então vocês fiquem com Deus, até amanhã.